Aê, alegria, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma lição Betel. Dessa vez nós estamos chegando aí na lição de número 11, que tem como tema Alcançando a cura dos ressentimentos. Tema bastante relevante para os nossos dias atuais. Então nós vamos aí para o texto áureo que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E a verdade aplicada, pelo poder do Espírito Santo, os discípulos de Cristo podem perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Texto de referência é Hebreus, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, porque nós estamos aqui numa pré-aula e é só aí um auxílio para de repente te ajudar aí a somar com o seu conteúdo que você já tem aí em mãos, ok? Então vamos lá, alcançando a cura dos ressentimentos. Bom, o que é um ressentimento? Um ressentimento, ele é caracterizado geralmente pela existência de mágoas, rancores, angústias que se formam dentro de nós por algum motivo que nos deram uma palavra, de repente nos feriram ou nos deixaram de nos convidar para algum evento e nós automaticamente vamos ter uma atitude de mágoa. Vamos guardar uma mágoazinha, essa mágoazinha sendo cultivada, né, ela vai desembocar em um ressentimento. Por isso que nunca é bom cultivar as coisas ruins. Vamos sempre cultivar as coisas boas. E essa lição, ela vai estar relatando sobre isso. Vamos nos despojar de coisinhas que não somam na nossa emoção, não somam na nossa vida, mas que nos prejudicam demais. Então, vamos aqui para o nosso assunto aqui para nós acelerarmos. Conhecendo o ressentimento. Então, o ressentimento, normalmente este sentimento encontra-se guarida nos nossos corações e sempre está relacionado a pessoas próximas. Geralmente, o ressentimento ele está sendo desenvolvido por alguém que é bem próximo de você e que você, ou que eu, que nós, nos entristecemos ou nos aborrecemos com algumas coisas. E aí, às vezes, uma coisinha mínima que não vale a pena. Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente fica com aquela mágoazinha, cultiva ela e ela vai crescer e desembocar num ressentimento. Então isso não vale a pena. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Nós temos aí um exemplo bem clássico que o autor cita, que é de Saul, de Esaú. Esaú e Jacó. Quando Jacó trapaceia a primogenitura do seu irmão e o seu irmão, fazendo pouco caso, negocia sua primogenitura, quase que não saiu, hein? Sua primogenitura, o seu irmão automaticamente, Esaú, passa a ficar com ódio de Jacó. Então, Jacó faz toda aquela falcatrua, ganha a primogenitura, mas perde a amizade. Vamos pensar bem para nós analisarmos se vale a pena ganharmos uma questão e perder um amigo. Ganhar a questão e perder a amizade. Pondera isso, vê se vale a pena. Se muitas das vezes a grandeza está em uma aparente perda que desemboca num ganho. E às vezes, muitas das vezes, nós não queremos perder, pensando que ganhamos e perdemos. Então é muito importante a gente ponderar isso aí, porque
a nossa visão das circunstâncias pode estar sendo vista de modo errado. Quando eu penso que ganho, eu perco. E quando eu penso que perco, eu ganho. Nós ganhamos. Jacó pensou que ganhou, perdeu a amizade do seu irmão, viveu longo tempo, anos longe do seu irmão, até que eles voltem a fazer as pazes, aonde ele foi com muito medo de que o seu irmão pudesse ceifar a sua vida. Nós vamos encontrar isso lá em Gênesis, no capítulo 27 em diante. Depois você leia, que para somar aí na sua aula. O ressentimento causa a sensação de vazio. Causa uma sensação de vazio. Por quê? Porque quem tem ressentimento, ele vive com uma crise interna, muitas das vezes pensando como devolver da mesma medida aquilo que lhe foi feito. Pensa bem, o seu amigo não lhe convidou para uma festa de aniversário, seu melhor amigo. Depois você vê aquela postagem e você pensa assim, poxa, não me convidou, por que não me convidou? Aí você começa a criar esse sentimento. Agora, se nós pensarmos diferente e analisarmos o fato, pensando assim, poxa, a festa é dele, de repente ele tinha uma certa quantidade de pessoas da família mais próxima, ele deu preferência a elas. Você muda o foco de visão e você consegue gerenciar esse sentimento que de primeira vista realmente ele tende a ser de que você não foi convidado sendo um amigo próximo, para uma outra circunstâncias, de um outro ângulo de visão, de que você pode não ter sido convidado por outros motivos. E com isso você não vai cultivar esse ressentimento. Então é direito de quem faz o evento te convidar ou não, isso tem que ser respeitado. Então se a gente respeitar isso, a gente se sai bem nessa situação. Agora, se a gente pensar assim, quando eu fizer também eu não chamo, é fruto de que nós temos um ressentimento incubado, um ressentimento escondido dentro de nós. Mesmo que nós continuamos vivendo com essa pessoa, tendo amizade com essa pessoa, comungando com essa pessoa, se relacionando, batendo uma boa conversa, um bom papo, mas na mente, quando eu fizer eu também não convido, há um ressentimento escondido. Lembrando que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 20 e 21, ele diz, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Ele está falando do inimigo, hein? Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, ou brasas vivas. Ele completa no 21, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então vença o mal com o bem. Não deixa isso te afetar, não vale a pena, é perda de tempo. Não vale a pena você se carcomer por coisinhas tão banais, por coisinhas tão simples. Gerencie essa emoção, viva, seja feliz, contemple o belo até nessa situação que aparentemente para você foi dolorosa de suportar. Então vamos lá, para isso não te gerar uma sensação de vazio. O aspecto do ressentimento, os aspectos do ressentimento. Então nós vamos ver, ressentimento pode ser manifesto ou oculto. Às vezes não admitimos. A palavra de Deus mostra que este sentimento faz parte das obras da carne. Pois é, porque ele vai gerar pelejas, ele vai gerar aí dissensões. Então ele desemboca nas obras da carne. Então não vale a pena nós guardá-lo, nós cultivá-lo, nós incubá-lo para no momento certo nós tirarmos do guardado, expô-lo para poder tentar fazer da mesma forma. É importante que a gente consiga, como
sinal de grandeza pagar sempre o mal com o bem. Ok? O problema do ressentimento. Nós estamos no 2. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação normal é de ressentimento. Isso parece ser natural, normal. Contudo, será saudável se não perseverarmos nesta reação. Então, quando você sentir aí que houve um sentimentozinho, que brotou um sentimentozinho, pensa, não tome atitude. Evite, inclusive, comentar, porque quando você comenta, você cultiva. Evite comentar com A, com B, porque quando você comenta, você manifesta a ação ferida que você está vivendo. Por isso que é importante você se preservar nessa situação, ok? O ressentimento é autodestrutível. Sim, o ressentimento, se você cultivá-lo, você vai se afastar de determinadas pessoas. Isso será danoso para você. Ou seja, você vai criar uma vida de isolamento, uma vida de solidão, vai perder amigos por causa de bobagem, perder amigo por causa de coisinhas mínimas, não vale a pena. Uma amizade vale muito mais do que isso. Então, vamos ponderar as coisas e respeitar as atitudes e as opiniões das pessoas. Porque senão nós vamos viver machucado, vamos viver ferido, vamos viver de um modo que não tem necessidade para nós. A única pessoa prejudicada nessa situação toda somos nós. Nós somos as pessoas prejudicadas. Então, libere o perdão e viva a sua vida, bola para frente, não conserve ressentimento. Porque ele vai te autodestruir, ele vai te carcomer por dentro. E essa situação vai gerar em você uma autodestruição, porque você vai deixar de exercer o seu potencial, você vai deixar de poder fazer coisas boas, só que você está retido, trancado no ressentimento, acorrentado pelo ressentimento. Então se liberte, arrebenta essas prisões, essas cadeias e contemple as coisas boas em todas as situações. Tá bom? Então vamos lá, o ressentimento atrai desgraça. Não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Abrigar ressentimentos é atrair a desgraça e o mal. Sabe por quê? Quando você maquina o mal, é sinônimo de que você tem dentro de você essa maldade. E essa maldade ela está simplesmente se manifestando porque alguém fez alguma coisa para você. Toda ação, ela vai partir do seu interior. Ela vai partir da sua mente, da sua programação, para poder executar uma ação. Então toda ação, primeiro, ela é projetada na mente. Então se você conseguir gerenciar a sua emoção, você pode pensar, mas você não irá dar combustível a esse pensamento de ressentimento. Libera o perdão, perdoa, seja livre e viva uma vida com Deus. Porque quando você guarda esse ressentimento, você não consegue viver bem com você, você não consegue conviver bem com Deus e você não consegue conviver bem com essa pessoa. Você acha que vale a pena? Pondera isso para a sua classe. Vamos botar aí a nossa vida psicoespiritual, psicoemocional e psicossocial
e acrescentando a psicobiológica. Você tem que estar bem com Deus. E esse ressentimentozinho vai bloquear. Porque você não vai estar bem com você. Vai bloquear esse problema da sua relação com Deus. Que vai afetar a sua vida com você mesmo. Vai afetar a sua vida em sociedade. Porque de repente você vai desfazer um amigo, distanciar dele. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos aqui pro 3, ó, a cura do ressentimento. A melhor cura do ressentimento é o perdão. Não tem outro caminho para a cura que não seja o perdão. Esse é o melhor caminho para a cura. Porque quem não perdoa, não amadurece. Isso é importante. Quem não perdoa, não amadurece. Por isso que é importante que a gente perdoe, para que nós não venhamos a tornar prisioneiro do nosso próprio passado. Prisioneiro das nossas dores, prisioneiros das nossas feridas, prisioneiro dos que nos fizeram. É melhor perdoar. Quando aqueles homens em João 8 levaram aquela mulher em adultério, eles pegam Jesus ali no templo e eles acusam aquela mulher, esperando que Jesus, baseado na lei, também a acusasse. Só que Jesus dá uma resposta após uma pausa, uma reflexão de que ele agacha, escreve. Ele dá uma pausa e quando ele levanta a cabeça, ele diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Pensa bem. Jesus transferiu a responsabilidade para eles. Jesus levou eles a pensar. Jesus levou-os a fazer uma autoanálise de si. E quando Jesus emite a ideia da autoanálise pessoal para eles, eles saem, eles se distanciam, eles vão abandonando a mulher e só fica ela e Jesus. Jesus trata daquela mulher. E ele diz a ela que se nenhum dos acusadores dela o acusou, nem ele o acusaria. Jesus ele conseguia entrar na emoção das pessoas. Ele conseguia invadir o interior da pessoa e causar uma revolução com as suas atitudes com métodos, metodológicas. Ele alcançava, ele influenciava, ele causava impacto, ele causava reflexão, ele causava autoanálise. E isso fazia com que as pessoas tomassem atitudes diferentes. Isso é um ponto para você, de repente, botar aí na sua pauta de aula, com mais riquezas de detalhes. Eu estou só abrindo aqui um parêntese para comentar esse assunto. A cura do ressentimento está justamente baseado nisso, no perdão. Quem não perdoa é fraco. O fraco é que não perdoa, não é o forte. O forte perdoa. O fraco não perdoa. E às vezes a gente acha que forte é quem não perdoa, porque é durão. Não, isso é o fraco, é o fracote. Não tem capacidade de perdoar nem a si. Imagine o outro. Porque quem perdoa a si vive uma vida feliz, vive uma vida boa, vive uma vida alegre, porque ele é de bem com ele. E automaticamente ele vai ser de bem com todo mundo. O 3.1 diz: abre o seu coração sobre a sua dor, confesse, fale, abre, não fique se carcomendo com sentimentos que não te trará bem, mas que pode te causar uma doença psicossomática e levar inclusive a óbito. Será que vale a pena
você ficar com isso dentro de você, ao invés de você abrir a porta para sair, você abriu a porta para entrar. Agora só cabe a você abrir a porta para sair. Ninguém pode tirar isso de dentro de nós. Eu não posso tirar isso de dentro de mim. Você não pode tirar isso de dentro de você. Mas você pode abrir a porta para isso sair. Então isso sai. Eu não posso abrir a porta para você, você não pode abrir a porta para mim. Mas você pode abrir a porta para isso aí ir embora. Esse ressentimento, essa mágoa. Isso é muito danoso e atrapalha o nosso crescimento espiritual. Então libere e perdoe o seu ofensor. Mais uma vez eu volto a recitar. Vou citar aqui aquela frase do filósofo Jean, que o que acontece com você não é tão importante. Porque o que acontece com você, ele só vai ter peso se você permitir que ele afete em você. Então, se te afetarem por fora e não te afetarem por dentro, isso não vai te causar muito dano. O importante não é o que fizeram com você, é o que fizeram em você. E fazer em você vai depender da porta que você abriu. Então você pode manter essa portinha fechada e não abri-la. Ok? Redirecione sua vida. Por certo, em algum momento de sua vida você tomou uma direção errada e percebeu que caminhar naquela direção não estava produzindo nada. Então você percebeu isso. Então deu aquela marcha ré, claro, e redirecionou seus passos e passou a ser bem sucedido. Ou seja, quando você libera o perdão, você muda de rumo. Você libera a sua emoção para viver. Porque quando você não perdoa, a pessoa que você não perdoa, ela passa a dormir e acordar com você. Ela se torna um peso para você, ela se torna um dano para você. Então por isso que é importante que a gente sempre trabalhe com o princípio do perdão. A gente precisa perdoar. É o que Jesus ensinou. Não é uma escolha, é uma decisão. Não é uma opção. Eu preciso perdoar. Perdoar, você decide perdoar. Logo, nós perdoamos. Nós decidimos perdoar. E se nós decidimos, não precisa de mais nada. Isso é fundamental. Mas aí o que acontece? Alguém vem para nós, às vezes fala assim, mas você é bobo. Foi ele que te feriu. Mas você é boba, foi ela que te feriu. Deixa de ser fracote. Quem fala isso para você que é o fraco. Se você perdoa, você é o forte da história. Quem fere é fraco. Quem aguenta ser ferido sem ferir é forte. Forte nas suas emoções. Não é forte no físico, porque tem muitos fortes no físico, com porte muscular, que é fraco na emoção. E nesse caso aqui, tratar da nossa vida emocional, nos dias de hoje, é mais importante do que tratar da nossa vida física. Tratar da vida física é importante, mas se você não tratar da sua vida emocional, você vai ser um forte doente. Já pensou? Então é importante que a gente pontue bem essa lição e que o perdão seja a tônica dessa aula. Ok? Incentive aí o perdão. Quem sabe você não pode separar um minutinho aí para a sua turma fazer uma reflexão, uma retrospectiva e um momento de oração aí para esse momento aí de liberação de perdão entre a pessoa e Deus, sem que ninguém saiba. Isso é importante porque o momento, se você criar um momento ali de Deus, espiritual, as coisas fluem, porque o Espírito de Deus é que conduz a palavra ao coração certo. Amém? Para nós concluirmos, diz assim, o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bobagem desnecessária, um peso em que nada acrescenta na nossa caminhada. O caminho
mais excelente é o do perdão e reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Graças a Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Então, se Ele nos perdoou, nós não valíamos de nada, Ele nos perdoou, perdoa também. Tenha em vista que você não merecia perdão e você recebeu. Se eu tiver em vista que eu não merecia e recebi, logo vai ser um ponto mais fácil para eu conseguir liberar o perdão, ok? Então não se esqueça aí de divulgar esse vídeo, de compartilhar, de dar um joinha, de comentar, aperta o sininho, se inscreva no canal, compartilhe, comenta, porque isso é importante para nosso aperfeiçoamento aí das nossas aulas. Deus abençoe a sua aula no domingo, que o Espírito de Deus te use como nunca, poderosamente, ore, jejue, se consagre, busque a Deus, porque Deus há de te usar poderosamente para revolucionar a área do ensino e de um ensino com vida prática na sua igreja. Amém? Um abraço, fica com Deus, até a próxima. Um beijo no seu coração.